Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje de enfermagem e higiene, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como é que a gente, né, previne as infecções quando a gente vai fazer exames de radiologia, tá? Então, a gente tem que estar muito atento, principalmente quando esses exames são solicitados no leito, né, do paciente, na UTI, ou em ambientes que estão mais suscetíveis a alguma contaminação, né, tanto contaminação cruzada, que é aquela que a gente passa de um paciente para o outro, né, quanto nos contaminar também, contaminar o próprio profissional de saúde, tá? Então é importantíssimo que a gente adote essas práticas no dia a dia da nossa profissão para nos proteger e para proteger os pacientes também. Né? Os pacientes eles estão, né, fazendo tratamentos, muitos estão imunodeprimidos, né, com a imunidade muito baixa, então eles são mais suscetíveis, né, a pegar infecção hospitalar ou bactérias mais resistentes. Então nós temos que quando a gente realiza o nosso trabalho, né, de fazer o exame de imagem, a gente tem que tomar muito cuidado tanto com o equipamento, né, ele higienizar corretamente o equipamento que a gente usa para fazer o exame, né, quanto nos nossos próprios cuidados de higiene, né, com a gente mesmo, né, evitando que seja disseminado uma doença de um paciente para o outro, né, fazendo a contaminação cruzada. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeira coisa, o que é infecção hospitalar? Numa forma bem simples, né? Então, qualquer infecção que está relacionada à assistência à saúde, né? Principalmente aquelas, né, que o paciente pode adquirir num ambiente hospitalar, dentro do hospital. Né? E geralmente essas infecções que são adquiridas dentro do próprio hospital, elas tendem a ser mais graves, né? Ou porque o paciente já está com a imunidade muito baixa, ou porque essas bactérias de ambiente hospitalar são mais resistentes à medicação, antibióticos. Né? Então tem que se ter um cuidado muito grande com isso. Tá? Então as principais causas de morbidade, né, e de mortalidade e também na elevação do custo do tratamento do próprio paciente, porque se o paciente adquire uma infecção hospitalar, né, uma doença que ele adquiriu dentro do hospital, o custo de tratamento dele vai aumentar muito. O tempo de internação dele vai aumentar muito. E ainda corre o risco desse paciente, né, vir a óbito por conta dessa infecção que ele adquiriu dentro do próprio hospital. Então, né, quando a gente trabalha com esses pacientes, nós temos que ter um cuidado muito grande para não levar nenhum tipo de infecção de um paciente para outro, né, para que não haja infecção cruzada. Né? Então, parte considerável das infecções hospitalares pode ser evitadas com a aplicação de medidas de prevenção. Então, que medidas são essas? São os cuidados que os profissionais que atendem esses pacientes têm para evitar a contaminação cruzada. Tanto os profissionais da radiologia que fazem os exames de imagem, né, quanto o pessoal da enfermagem, os próprios médicos, quem cuida desse paciente no dia a dia. Né? Então, o objetivo básico de um sistema de precaução é a prevenção da transmissão de um micro-organismo de um paciente para outro. Então, vamos supor que um paciente está com tuberculose, né, você vai lá, faz o exame dele, não higieniza suas mãos corretamente, não se protege adequadamente, não higieniza o equipamento que você usou para fazer o exame desse paciente com tuberculose corretamente, e aí você pega esse mesmo equipamento e vai fazer num paciente que tem um câncer, por exemplo, e que não tem tuberculose. Né? Então, esse equipamento contaminado, suas mãos contaminadas, né? Você pode levar essa tuberculose para o outro paciente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, para evitar esse tipo de situação. Então, o objetivo básico, né, desse sistema é evitar que você leve o micro-organismo de um paciente para o outro, ou até para você mesmo. Porque vamos supor, se você não se protegeu adequadamente, né, e nem higienizou o equipamento corretamente, você corre o risco de tocar nesses equipamentos que você não higienizou corretamente, né? Você corre o risco de pegar essa mão que você não higienizou corretamente, passar no rosto, passar nas mucosas, na boca, no nariz e de levar a bactéria, né, para dentro do seu organismo e de adoecer, né? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Porque se a gente não faz a higiene correta dos equipamentos que a gente usa,
isso pode, né, acarretar uma transmissão de doença dentro do próprio ambiente hospitalar. Isso eu estou falando tanto para raio-x móvel, aquele que você faz no leito, e para a sala também, né, para a sala de exame. Eu vejo muito técnico às vezes, principalmente quando você vai fazer o exame de seios da face, por exemplo, que você tem que colocar o rosto do paciente, né, a face do paciente em contato com o buco mural. Aí o que acontece? Você vai fazer o exame de um paciente, o paciente tosse no buco mural, espirra no buco mural, faz tudo ali. Aí você libera esse paciente, pega um outro para fazer e não higieniza. E vai botar a face do próximo paciente ali em contato com aquele buco que não foi higienizado. Então você também está correndo risco de ter uma contaminação cruzada ali. Então a gente tem que ter esses cuidados de higiene com os equipamentos que a gente trabalha, tá? Então, o primeiro passo para a gente conseguir, né, manter uma higiene correta, o básico, né, isso aqui é o básico, a primeira coisa é a higienização das mãos. Hoje isso está sendo falado a todo instante, a todo momento, né, nunca se falou tanto em higienização das mãos, nunca se explicou tanto como é que se faz a higienização das mãos como agora na época de coronavírus. Então, hoje em dia, a população do mundo todo tem acesso ao procedimento correto de higienização das mãos, né? Antes a gente fazia muito isso só em ambiente hospitalar, né? Hoje a gente já tem uma disseminação, né, desse procedimento correto de higienização das mãos para o mundo inteiro por conta do coronavírus, né? Então, para que serve no ambiente hospitalar, né? Qual que é o objetivo da higienização das mãos? Por que a gente tem que higienizar as mãos? Para remover sujidade, suor e oleosidade. Então, qualquer sujeira, qualquer resquício de suor, de oleosidade tem que ser removido. Por que tem que ser removido? Porque se a mão tivesse oleosa, né, ou suada, quando você toca na superfície, né, há uma facilidade maior de aderência de micro-organismos na sua mão. Então os micro-organismos eles vão se aderir ali com mais facilidade e a chance de você contaminar outras superfícies é muito maior, né? Então a mão tem que estar totalmente higienizada. Então a finalidade é remover qualquer sujidade, qualquer suor, qualquer oleosidade que tenha nas mãos, né? E também remover micro-organismo transitório da camada superficial da pele, né? Evitando o que a gente já falou, que é a infecção cruzada entre os pacientes, né? Ou entre um paciente e outro, ou entre os próprios profissionais de saúde, porque se você toca num local contaminado e não higieniza a mão, você vai pegar uma caneta, você vai pegar prontuário de paciente, você vai pegar papel, você vai pegar chassi, você vai pegar no equipamento, e em tudo que você tocar, se você não higienizou sua mão corretamente, você está deixando contaminação. O outro colega que vier ali tocar aquela superfície, ele vai estar sendo contaminado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E isso é muito difundido em ambiente hospitalar, né? Tem treinamento, muito treinamento para isso. Qualquer pia de hospital que você vai lavar suas mãos vai ter um cartazinho explicando qual que é a forma correta do procedimento. Qualquer hospital tem isso, né? Tem um cartaz afixado em cima da pia demonstrando passo a passo de como é que é o procedimento de lavagem das mãos, porque é um procedimento extremamente importante e cientificamente comprovado, né, que evita a contaminação cruzada e a autocontaminação, né, o próprio profissional se contaminar, tá? Quando é que a gente tem que fazer a higiene das mãos, né? Quando é que eu tenho que fazer essa higiene? Isso considerando água e sabão, tá, gente? Então, quando é que eu tenho que lavar a mão com água e sabão? Quando eu tenho que lavar, porque tem dois tipos de higienização da mão. Tem com água e sabão, né? E tem com preparação alcoólica, com álcool 70%, que hoje em dia todo mundo já sabe disso também por causa da Covid, né? Mas são dois tipos de higienização das mãos. Quando é que eu tenho que lavar a mão com água e sabão, né? Sempre que eu ver qualquer sujeira visível nas mãos, se eu olhar para minha mão e ver que tem alguma sujeira, né, alguma coisa, né, sangue, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que ir lá e lavar a mão com água e sabão, tá? Então, sempre dessa forma. Antes e após o contato do paciente. Então, antes de eu ter o contato com o paciente, eu tenho que lavar a mão. Mas por que eu tenho que lavar a mão antes de ter contato com o paciente? Justamente para não correr o risco de levar uma doença para ele,
né? Por que que eu tenho que lavar a mão depois que eu tenho contato com o paciente? Para não trazer a doença dele ou para mim ou para outro paciente. Então é obrigatório. Antes de você ter contato com o paciente, você tem que lavar as mãos. Depois que você tocou o paciente, você tem que lavar as mãos. Principalmente a gente, quando vai fazer raio-x no leito, que a gente fica muito próximo do paciente, porque a gente tem que levantar o paciente, colocar a placa né, na parte posterior do paciente, ajeitar essa placa. Então a gente tem uma proximidade muito grande com o paciente. Né? Muitas vezes o nosso jaleco, a gente vai, né, quando o paciente não tem precaução de contato, depois que a gente vai ver mais na aula, um pouquinho mais para frente na aula, às vezes você abraça o paciente, puxa o paciente, né, tem um contato muito próximo com o paciente, né, e dependendo da doença do paciente, se você não se proteger adequadamente, você pode ficar com aquele vírus, com aquela bactéria na sua roupa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Entre procedimentos em pacientes diferentes, então quer dizer, se eu for fazer o raio-x, né, num leito, eu vou ter que higienizar a mão antes e depois de eu fazer o exame, tá? Se eu for fazer um outro raio-x no leito do lado, mesma coisa, eu cheguei no leito do lado, mas eu já acabei de higienizar aqui, mas eu vou ter que higienizar a mão lá de novo? Vai. Por quê? Porque você teve que empurrar o carrinho de raio-x até lá, você vai tocar na placa, você vai tocar em papel. Quem garante que essas superfícies não estão contaminadas e você não está levando contaminação para o paciente? Então, quando chegar lá no box do paciente, do outro paciente, você vai ter que fazer de novo. Vai ter que higienizar a mão, né? Fazer o exame e depois que terminar, você higieniza a mão novamente, tá? Antes e após a realização de atos pessoais. Você comeu, tomou um cafezinho, tomou uma água, né? Limpou o nariz, né? Foi ao banheiro, passou a mão no cabelo, penteou o cabelo, qualquer coisa que você fizer nesse sentido, você tem que lavar a mão com água e sabão, tá? Tem que lavar a mão com água e sabão, tá? Antes de calçar as luvas e após retirá-las. Então, toda vez que eu vou fazer um raio-x no leito, eu vou fazer o raio-x utilizando luva, né? Tem vários graus de paramentação para fazer os exames de acordo com a doença que o paciente tem. Né? A paramentação mais básica, o paciente às vezes ele não tem nenhuma doença, né, altamente contagiosa, nada disso, mas eu tenho que colocar luva. Eu nunca faço exame no paciente, nunca toco no paciente sem calçar luva. Nunca com as mãos nuas, né? Sempre com luva. Então, antes de calçar a luva, eu higienizo a mão. Fui lá, fiz o exame, descartei a luva, vou lá e higienizo a mão novamente, gente. Porque a luva ela não é barreira de 100% de proteção contra micro-organismos. Mesmo você usando luva, existem micro-organismos que atravessam aquela superfície, tá? Até porque a gente está usando ali luva de procedimento, não é luva cirúrgica. Existem vários tipos de luva. A luva que a gente usa ali são luvas de procedimento, tá? E essas luvas de procedimento, elas não são barreira 100% contra micro-organismos. Então, mesmo você usando luva, depois que você tocou o paciente, você precisa higienizar a mão novamente, tá? Seja com água e sabão ou seja com uma preparação alcoólica, né? Então, geralmente, como é que a gente faz? Se a sua mão tá suja, você olha para a mão tá suja, você vai lá, lava com água e sabão. Entre um paciente e outro, eu posso usar a preparação alcoólica. Mas você vai perceber que, conforme você vai usando preparação alcoólica entre os pacientes, vai chegar um momento que você vai sentir a mão grudenta por conta do gel que tem, né, na preparação alcoólica. Nesse momento é o momento de você ir lá e lavar a mão novamente. A mão nunca pode estar colando, né, de tanto álcool. Então, geralmente eu faço o seguinte, faço o seguinte, é o que é recomendado. Foi lá, lavou a mão com água e sabão. Vamos supor que você tenha 5 raios-x para fazer lá dentro do CTI, né? Então, eu tenho 5 pacientes, vou levar 5 placas, vou levar o raio-x móvel. Então, cheguei no CTI, fui lá direto para a pia, fiz o procedimento de lavagem das mãos com água e sabão. Aí, fui lá no primeiro paciente. Quando eu chegar no primeiro paciente, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que higienizar a mão novamente. Aí eu posso usar álcool em gel, preparação alcoólica. Por que eu tenho que higienizar se eu acabei de lavar a mão ali? Né? Porque se você tiver tocado de novo no aparelho de raio-x, tiver tocado em prontuário de paciente, tudo isso, é importante que você higienize a mão novamente.
Então, higienizou a mão, calçou a luva, fez o exame, tirou a luva, higienizou a mão de novo. Aí pode ser com preparação alcoólica. Vai para o segundo paciente. Aí eu cheguei no box do segundo paciente, higienizo a mão com preparação alcoólica, calço a luva, faço o exame, tiro a luva, higienizo de novo a mão com preparação alcoólica. Vou para o terceiro paciente. Cheguei lá, higienizei a mão com preparação alcoólica, calcei a luva, fiz o exame, tirei a luva e higienizei a mão de novo com preparação alcoólica. Depois de 3 vezes que você passou álcool na mão, você vai começar a sentir que sua mão vai começar a ficar grudenta. Quando você for para o quarto paciente, eu recomendo que você vá lá e lave a mão com água e sabão, né, para tirar esse resíduo, né, do gel que fica na mão quando você vai usando álcool em gel muitas vezes. Porque se você ficar com aquela mão grudenta, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil a contaminação. Qualquer superfície que você tocar, a bactéria vai ficar colada ali na tua mão, né? Então o ideal é você sentir a mão pegando de tanto álcool, você vai lá e lava a mão com água e sabão, né? E dar continuidade aos procedimentos. Então é importante, gente, lavar a mão o tempo inteiro quando você está trabalhando, né, em locais que tem uma chance de você se contaminar com alguma coisa. Até a gente tem que pensar o seguinte, tem gente que não liga muito com isso. Eu via dentro do hospital, às vezes o pessoal chegava, né, o técnico chegava, ia passando de um pro outro, não lavava a mão, não higienizava. Cara, mas você tem que se preservar, né? Porque você também tem uma família, muitas vezes a gente volta para casa, tem filho pequeno, tem marido, tem esposa, você vai querer levar a doença para dentro da sua casa? Né? Então, muitas vezes a doença não atinge você, mas pode atingir um filho, pode atingir um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Né? Um outro momento de higienizar as mãos é após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções, né? Então, às vezes o paciente está entubado, às vezes o paciente, né, defecou, às vezes urinou. Então, qualquer secreção que você tiver contato, imediatamente você tem que parar o que você estiver fazendo e tem que ir lá lavar as mãos, tá? É imediato. Qualquer secreção, né, qualquer coisa, claro que, né, a não ser que seja uma situação de extrema gravidade, que em um caso de vida ou morte, se você sair dali, o paciente vai morrer. Mas geralmente tem a equipe de enfermagem ali e a gente não vai mexer com essa parte, né, de ressuscitar paciente, nada disso. Quem tem que fazer isso é a enfermagem, né? Então a gente vai fazer o exame, se durante o procedimento ali, vai colocar a placa, você se sujou com fezes, com urina, com sangue, vai lá, higieniza a mão, né, descarta aquela luva, vai lá, higieniza a mão novamente, que vem calça uma luva nova, tá? Após tocar a superfície próxima ao paciente, muitas vezes para a gente entrar com o carrinho, a gente tem que tirar várias coisas de perto do paciente. Tem que puxar, às vezes, carrinho com medicação, né, a bandeja de alimentação, tem que puxar, às vezes, a lixeira, né, porque o carrinho, o raio-x móvel, às vezes, não entra. Então, a gente, às vezes, tem que tocar muita coisa em volta ali dentro do box do paciente para poder posicionar o raio-x móvel para fazer o exame. Então, tudo que eu tocar ali em volta, eu vou, imediatamente depois disso tudo, eu vou lá e tenho que higienizar as mãos, tá? Então a gente tem que estar atento o tempo todo, né, para prestar atenção nesses detalhes para poder higienizar as mãos corretamente, tá? Então a gente tem duas formas, como eu já disse, a gente higieniza a mão com sabonete líquido e água, isso tem disponível em vários pontos dentro do hospital. Quando é um CTI, vocês vão ver que são várias pias disponíveis para vários, né, para os profissionais da saúde higienizar as mãos, né? Eu deixei um vídeo complementar lá no Classroom, tá? Explicando como é que é o procedimento correto de higienizar a mão com água e sabão, tá? É um procedimento que dura em média de 40 a 60 segundos. Se você fizer o procedimento com um tempo menor do que esse, não é tempo suficiente para, né, destruir os micro-organismos que estão ali na sua mão. Então existe um tempo para que o sabão faça efeito ali, né, e acabe inutilizando ali, matando os micro-organismos, tá? Então se eu for lá molhar a mão, só dar uma passadinha de sabão e pronto, isso não está adiantando nada. A mão não está higienizada corretamente, então você mesmo assim você ainda corre o risco de se contaminar. Um outro detalhe importante, gente, quando a gente trabalha com saúde, né, a gente
nunca deixa unhas compridas. As meninas que gostam de estar com a unha feita, com esmalte, com nada disso é recomendado, tá? Porque isso aumenta a facilidade de contaminação. Unha grande é sinônimo de bactéria alojada ali embaixo. Então a gente nunca deve deixar unhas compridas. As unhas devem estar sempre aparadas, tá? Curtas, unhas curtas, e a gente tem que estar sempre tomando cuidado para higienizar corretamente ali embaixo das unhas, né? Porque geralmente é o local mais contaminado da mão embaixo das unhas, né? Então quem gosta de ter unha grande, tudo, né, tem que, se for, quando vai trabalhar dentro de hospital, tem que procurar manter a unha parada, né? Evitar esmalte colorido, não pode usar adornos, né? Brinco, colar, cordão, pulseira, relógio, anel, nada disso em ambiente hospitalar, tá? Não se usa essas coisas em ambiente hospitalar, porque isso também é local que guarda contaminação, principalmente nas mãos. Nas mãos você tem que tirar tudo, as mãos têm que estar completamente nuas. Não pode ter relógio, não pode ter pulseira, não pode ter anel, nada disso, tá? O cabelo, quem tem cabelo comprido, o cabelo tem que estar preso, tá? Cabelo comprido, você trabalhando dentro de hospital, você também está levando contaminação, né? O cabelo toca no seu jaleco, toca em locais contaminados, né? Então a chance de você se contaminar ou, né, deixar o cabelo contaminado é muito maior quando você deixa o cabelo comprido solto. Então se você tem cabelo comprido, o ideal é que você faça um coque, né, justamente para se proteger de contaminação. Tá? Eu vejo muita gente trabalhando aí de cabelo solto, que não sei o que. Gente, não é recomendável isso. A Anvisa, né, que expede as normas técnicas, elas não recomendam isso. Tem hospital que isso é proibido, né? Se você chegar com o cabelo comprido no hospital, tem hospital que já está até no contrato que você tem que estar sempre com o cabelo preso, tá? E isso justamente é para evitar contaminação também, tá? Então, como é que acontece a higienização das mãos com sabonete líquido e água, né? Então, a gente vai higienizar com sabonete líquido e água sempre quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou qualquer outro fluido corporal, ou após o uso do banheiro, né? Então, se eu for ao banheiro, eu preciso lavar a mão com água e sabão, tem que fazer todo o procedimento de higienização. Quando a exposição a potenciais patógenos formadores de esporos for fortemente suspeita ou comprovada, geralmente, né, quando o paciente tem, né, alguma bactéria de difícil tratamento, né, esse surto de, esse aqui é Clostridium difficile, tá? É um tipo de bactéria também. Então, quando geralmente tem um paciente contaminado com algum micro-organismo de difícil tratamento, geralmente tem um aviso na porta do quarto do paciente ou um aviso no box do paciente. Então, a gente, quando chega no paciente, a gente tem que prestar atenção no box, né? O que está escrito na plaquinha, se tem algum sinal de alerta, se tem algum aviso informando, né, que o paciente ele tem, a gente tem que tomar uma precaução extra por conta da doença que ele tem. Então a gente tem que estar sempre atento, né, se é uma situação dessa, tá? Geralmente está escrito, tem que estar escrito, né? Se tiver que colocar capote, se tiver que colocar mais um monte de outros tipos de paramento, tem que estar ali, né? Geralmente é por cor, então geralmente vai estar a plaquinha ali avisando, né, que você tem que se proteger, porque aquele paciente está com alguma bactéria, né, ou alguma situação que a gente tem que estar tomando um pouco mais de cuidado, tá? Em todas as outras situações nas quais houver impossibilidade de obter preparação alcoólica, então, se não tem álcool 70 para você higienizar as mãos, você vai ter que estar constantemente higienizando as mãos com água e sabão, tá? Água e sabonete líquido, que se não tiver preparação alcoólica disponível, tá? Então, quando é que eu higienizo as mãos com preparação alcoólica? Tá? Também deixei um vídeo explicando o procedimento correto, porque tem gente que acha que é só jogar álcool na mão, esfregar para lá e para cá, a mão tá higienizada. Não é assim, tá? Quando você vai usar preparação alcoólica na mão, o procedimento é exatamente igual como se você estivesse lavando a mão com água e sabão. É o mesmo procedimento, só que a diferença é o tempo, tá? Na preparação alcoólica é de 20 a 30 segundos que você tem que esfregar as mãos.
Na água e sabão é de 40 a 60 segundos, tá? Então tem essa diferença. O álcool você tem uma redução de tempo, né? Para que ele faça efeitos e inative os micro-organismos, né? O tempo do álcool é menor do que o da água e sabão, tá? Então, quando que eu uso preparação alcoólica? Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, então você olhou para sua mão, você não está vendo sujeira, você pode usar preparação alcoólica para higienizar a mão, tá? Antes e depois de tocar o paciente. Então, antes de tocar o paciente, eu higienizo a mão com preparação alcoólica, calço a luva, faço o procedimento. Depois que eu terminar o procedimento, eu retiro a luva, descarto a luva no local adequado e higienizo a mão novamente, tá? Aqui, ó, após remover a luva, após tocar superfícies próximas ao paciente. Então, se eu tiver, né, chegando com um carrinho de raio-x e tiver que tirar alguma coisa em volta do paciente ali, tocar em alguma coisa para retirar do meu caminho, para poder fazer, né, colocar o raio-x móvel e fazer o exame, eu vou ter que higienizar a mão novamente, depois que eu tocar essas superfícies, tá? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Também deixei um vídeo complementar lá, né, explicando o procedimento, como é que é, né, a higienização das mãos com preparação alcoólica, tá? Aqui tem o procedimento de lavagem das mãos, né? Mas eu vou deixar para vocês lá no Classroom também um cartaz explicando como é que a gente faz tanto a lavagem das mãos quanto a lavagem com preparação alcoólica, tá? Isso aqui, gente, esse tipo de cartazes, aqui tem tudo que é pia de hospital. Qualquer hospital que você entrar, que tiver uma pia para você lavar a mão, você vai ver um cartazinho semelhante a esse afixado, tá? Então, hoje em dia, então, né, na época de coronavírus, a mídia fala o tempo todo como é que faz isso. Então, qualquer lugar você acha como é que as mãos devem ser higienizadas corretamente, né? Então, aqui a gente vai ver esse material, eu peguei lá no site da Anvisa, tá? Os tipos de precaução que a gente tem para tratar o paciente. Então, a precaução padrão é aquela que tem que ser seguida para todos os pacientes, independente da doença que ele tem. Se o paciente chegar ali e tiver, vamos dizer assim, teoricamente, se ele não tiver nada, esse tipo de precaução é o que você vai tomar, tá? Com o paciente, independente da suspeita ou não de infecção. Então, independente da suspeita ou não de infecção, essa é a precaução padrão, tá? Para qualquer paciente que a gente for tratar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é higienizar a mão. Cheguei, antes de ter contato com o paciente, eu tenho que higienizar a mão, tá? Eu posso higienizar com preparação alcoólica se a mão não estiver visivelmente suja, né? Então, antes e após o contato com qualquer paciente, tá? Após remoção das luvas e após contato com sangue ou secreção. Não é o nosso caso, né? A gente não trabalha na enfermagem, mas pode acontecer de você fazer o exame, o paciente ter passado por uma cirurgia e às vezes a placa sai suja de sangue, já aconteceu comigo, às vezes suja de fezes. Só que a gente, quando vai fazer o exame no leito, a gente nunca faz com a placa nua. A gente sempre coloca a placa dentro de um saco plástico, tá? Então, o chassi, ele é protegido com um saco plástico, tá? Mais pra frente aqui dessa mesma aula, né, eu vou explicar como é que a gente faz para proteger o chassi, tá? Então, o chassi, ele tá sempre protegido, então ele nunca vai entrar em contato com essas secreções. Eu não posso pegar um chassi e colocar direto em contato com o paciente sem proteger esse chassi, tá? Usar luva apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções, membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire logo após o uso, higienizando as mãos em seguida, tá? Eu recomendo, aqui é para caso de paciente que não tem, né, independente da suspeita ou não de infecção, mas eu nunca atendo um paciente, né, se for no leito, tá, gente? Se for na sala de raio-x, né, só vou tomar precaução de contato, né, se tiver escrito lá alguma doença que você quer infecto-contagiosa na indicação clínica. Se for um raio-x de pé na sala, se for um raio-x de bacia, de coluna, eu não vou colocar luva para fazer. Eu vou fazer com as mãos nuas, mas eu vou lá, depois que eu atendi o paciente, eu vou lá e lavo as mãos, né? Até porque se eu estiver fazendo raio-x de pé,
eu vou ter que tocar o pé do paciente, eu vou lavar a mão, né? Você não sabe se ele está contaminado, né? Onde é que ele andou com esse pé, vamos dizer assim. Então é óbvio, né? Se eu toquei o paciente, mesmo sem usar luva na sala de exame do raio-x convencional, eu vou lavar a mão, tá? Mas se for no leito, eu recomendo usar luva em todos os atendimentos, tá, gente? Usar óculos, máscara e avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, tá? Então a gente usa né, se tiver alguma situação, né, que for necessário o uso de avental, né, geralmente ou vai ter o avental penduradinho lá no box do paciente para você usar, né, ou vai ter alguma plaquinha avisando que você tem que usar aquele avental para atender aquele paciente, tá? Então sempre vai ter a informação, né, se o paciente tem precaução de contato ou não, né? Mas se tiver risco, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia, tá sujo de sangue, alguma coisa assim, né, eu recomendo que você peça um avental e use o avental para fazer o exame, até porque você vai ter que levantar o paciente do leito, você corre o risco de sujar sua roupa, sujar seu jaleco, né? Então eu recomendo, né? Aqui é no caso da enfermagem, né? Como eu peguei isso aqui no site da Anvisa, né? Vale para todos os profissionais de saúde, mas é no caso da enfermagem, descartarem recipientes apropriados, seringas e agulhas. Isso não faz parte do nosso trabalho, porque a gente não trabalha com seringa e com agulha, né? O uso de máscara também, né? Essa aqui é a máscara simples, é a máscara cirúrgica, né? Que protege contra gotículas, tá? Então, se for um paciente, né, que de repente também precise de uso de máscara, sempre tem máscara disponível nos boxes também, para você fazer o atendimento, né? Então, paciente, o que é um paciente com precaução de contato? Isso aqui essa primeira parte é para qualquer paciente que se for atender, tá? Isso vale para qualquer paciente, independente da suspeita ou não de infecção. Agora, existe uma outra classificação, que são os pacientes com precaução de contato, né? Esses pacientes com precaução de contato são aqueles pacientes que têm doença com transmissão por contato, tá? Então, ele tem algum tipo de doença que, se você tiver contato com ele, você pode pegar essa doença ou você pode transmitir essa doença, né? Passar essa doença para um outro paciente, né? Seja de forma direta com a superfície corporal do paciente, seja de forma indireta por meio de contato com os objetos e superfícies, né? Um exemplo desse tipo de doença são essas doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, a Covid é um caso desse, né? Se a pessoa tiver com Covid, ela ter contato com uma superfície, você for lá pegar na mesma superfície, depois você levar essa mão no rosto, na boca, nas mucosas, você vai se contaminar, tá? Então, o paciente com precaução de contato sempre vai ter um aviso falando, né, que é precaução de contato, que você tem que usar a paramentação básica. O que é a paramentação básica, né? É a luva, o capote, e eu sempre uso a máscara também, tá? Aqui, para Covid-19, né, além das precauções respiratórias, recomenda-se precaução de contato para todos os casos suspeitos e confirmados, né? Então, hoje, no caso da Covid, né, qualquer paciente, né, que chegou lá para fazer um raio-x, né, e ele for suspeito de Covid, né, a gente vai também usar a paramentação, né, além da máscara, né, a gente também vai usar a paramentação para proteção de contato, tá? Para precaução de contato. Também deve ser aplicado em pacientes com infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes. Então, se o paciente tiver com alguma bactéria muito resistente, né, ou algum tipo de infecção hospitalar, alguma coisa, ele vai ter que usar paramentação para precaução de contato, tá? Também tem que ser usado em casos de escabiose e de pediculose também, tá? Então, se o paciente tiver com piolho e com sarna, a gente também vai ter que usar a paramentação apropriada para precaução de contato. Os equipamentos de proteção individual mais importantes na precaução de contato são capote e luvas. Então, você vai ter que botar um capote e luva. O capote não precisa ser descartável, desde que seja colocado e retirado de forma correta. O que isso significa? Muitas vezes,
Os profissionais que atendem aquele paciente, eles usam o mesmo capote. Esse capote fica pendurado ali dentro do box do paciente, né? Então, existe a forma correta de colocar esse capote, né? A gente nunca toca na superfície externa do capote, sempre na parte interna. E esse capote ele pode ser usado sempre para atender aquele paciente. Vocês vão perceber que em locais, né, hospitais que os profissionais usam aquele mesmo capote, vai ter sempre, a enfermagem sempre vai colocar a data que começou a ser usado aquele capote, vai ter preso no próprio capote a data que ela começou a ser usada, porque ela tem um tempo de uso, depois tem que ser descartada, tá? Se for um capote reutilizável, um que não é descartável, aqueles de tecido mesmo, né, ele também tem um tempo que ele pode ser usado, depois ele tem que ser mandado para a lavanderia para lavar, tá? Mas nunca você pode pegar um capote e usar num outro paciente. O capote, mesmo se você usar só, se você for usar só o capote descartável, você usou o capote, atendeu aquele paciente, você vai tirar o capote, descartar na lixeira e quando chegar no box do outro paciente, você vai colocar um capote novo. Se você for atender o paciente com o mesmo capote, você vai estar levando a contaminação para ele, tá? Máscaras e óculos de proteção devem ser utilizados conforme recomendação da precaução padrão. Os equipamentos para exame clínico, como esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, devem ser de uso individual, né? Então, geralmente, paciente que está com doença infecto-contagiosa, né, a enfermagem deixa alguns aparelhos ali, né, que só pode ser usado naquele paciente. Isso também não é muito da nossa parte, né? A gente só tem que ter cuidado, no caso, com a placa, né? Higienizar a placa corretamente, higienizar o raio-x móvel antes de você levar o aparelho para fazer o exame em outro paciente, tá? Você vai ter que fazer a higienização. Fez o exame no paciente, higieniza o equipamento, higieniza a placa, aí sim você vai fazer o próximo exame. Além dos EPIs, um elemento essencial para o sucesso da aplicação das medidas de precaução é a higienização das mãos, né? Se você está atendendo um paciente com uma doença infecto-contagiosa, gente, é fundamental a higienização das mãos, antes e depois do atendimento, tá? Então, assim, ó, o uso de preparação alcoólica já se mostrou ao de água e sabão, né? Eles são equivalentes, tá? Você fazer a higienização com preparação alcoólica ou com água e sabão, eles são equivalentes, eles vão, né, inativar os vírus e as bactérias da mesma forma, né? A não ser que haja presença de sujidade visível na mão, que aí tem que ser lavado com água e sabão, e se for, né, com bactérias como, por exemplo, Clostridium difficile, tá? Essa bactéria você tem que lavar a mão com água e sabão, se a infecção for por esse tipo de bactéria, tá? Adornos como anéis, pulseiras, relógios e mangas longas de jaleco que cobrem os punhos tornam mais difícil a adequada higienização das mãos e devem ser evitados. Eu uso jaleco de manga longa. Vocês vão perceber que 99% dos profissionais usam jaleco de manga longa, né? Mas quando eu vou lavar a mão com água e sabão, o que eu tenho que fazer com essa manga? Eu tenho que puxar essa manga até a altura dos cotovelos, tá? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir higienizar os punhos corretamente. Então, se eu estiver usando jaleco de manga longa, cada vez que eu for higienizar a mão com água e sabão, eu vou ter que puxar essas mangas na altura dos cotovelos para eu poder higienizar a mão corretamente, lavar a mão com água e sabão corretamente. Já falei que nada de usar anel, pulseira, relógio, né, brinco, cordão, nada disso deve ser usado em ambiente hospitalar. Quem tem cabelo comprido deve manter esse cabelo preso, tá? A higienização das mãos deve ser aplicada nos 5 momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização dos procedimentos assépticos, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Foi tudo que a gente já falou antes, tá? Então tem que estar sempre atento para higienizar as mãos corretamente. Então aqui, ó, esse também é da Anvisa, tá? Então, higienizou a mão antes de atender o paciente, colocou o capote, colocou as luvas, tá? O básico na precaução de contato é avental e luva,
tá? A proteção básica, avental e luva. É o mínimo que eu tenho que usar quando o paciente está com precaução de contato, tá? Então, em que casos que é indicada essa precaução de contato? Infecções ou colonizações por micro-organismos multiresistentes, como por exemplo a varicela, né, infecções de peles e tecidos moles com secreção não contida no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em pessoas que têm imunossupressão, tá com o sistema imunológico comprometido, tá? Então, o tempo todo que você estiver tendo contato com o paciente, você tem que estar de avental e de luva, tá? E é recomendável que esse paciente fique num quarto privativo, só para ele. Tem que ficar separado dos demais. Se não for possível, né, manter esse paciente num quarto privativo, a distância mínima recomendada entre os leitos é de 1 metro. Então, eu tenho que colocar o paciente, né, a 1 metro de distância de um do outro. É o mínimo, tá? E os equipamentos tem vários, né, da parte da enfermagem que também são de uso exclusivo daquele paciente. E se eu estiver fazendo raio-x num paciente com precaução de contato, o correto é que eu faça o exame nele e quando eu for passar para o próximo paciente, eu higienize o equipamento, então o raio-x móvel, antes de fazer o exame no outro paciente, tá? Para eu não levar a doença desse paciente para o outro. Precaução por gotículas, né? Como é que a gente faz a precaução por gotículas? A precaução respiratória por gotículas visa proteger contra agentes que possuem transmissão aérea por gotículas gerada como a fala, tosse, espirro ou procedimentos que manipulem vias aéreas. Hoje o exemplo clássico que está na moda é a Covid, né? Então uma das formas de transmissão da Covid é por gotículas. Então, a pessoa falar muito próximo de você, tossir, espirrar, ela vai, né, desprender das vias aéreas dela pequenas gotículas e essas gotículas vão estar carregadas de vírus e esses vírus entrando em contato com a sua face, com o seu rosto, com qualquer parte do seu corpo, né, aquilo vai se tornar uma superfície contaminada. E se você toca aquilo, se você aspira essas gotículas, imediatamente também você vai estar tendo contato com a doença e vai estar se contaminando, tá? As gotículas depositam-se em superfícies e não alcançam grandes distâncias. Então, geralmente, a distância que as gotículas chegam é até 1 metro, né? Tosse, espirro, essas coisas, tá? Até 1 metro de distância, a chance de contaminação é maior. Então, se você estiver fazendo raio-x no leito e o paciente tossir, quando você estiver lá muito próximo dele, você tem uma grande chance de ser contaminado se você não se proteger corretamente. Então, exemplos de doenças que exigem precaução de gotículas, tá? A meningite meningocócica nas primeiras 24 horas, tá? Então, se o paciente está com meningite, né, nas primeiras 24 horas que ele está internado no hospital, que ele está em uso de antibiótico, você tem que se precaver por gotícula, porque o antibiótico ainda não fez efeito nas primeiras 24 horas. Então, a chance de você ser contaminado é muito maior, tá? Pessoas com cachumba, com rubéola, com Covid-19, essas doenças todas são transmitidas por gotículas, né? Então, no caso de gotícula, né, o que a gente tem que acrescentar na precaução, além do capote da luva? A gente vai acrescentar o uso da máscara cirúrgica, né? Então, você vai atender o paciente usando luva, capote e máscara cirúrgica, para se proteger das gotículas, né? Então, para a correta proteção, o profissional deve observar se a máscara está bem ajustada ao seu rosto. Então, você tem que estar cobrindo perfeitamente a boca, o nariz, né, até abaixo do queixo. Então, ela tem que estar perfeitamente ajustada, né? E o ideal é que seja aquela máscara que tem aquele aramezinho no nariz, em cima, tá? Porque a máscara, se ela não tiver aquele aramezinho, né, ela também não vai ficar bem ajustada ao rosto. Umidade diminui a eficácia da máscara como barreira. Então, quando a máscara está úmida, ela já não é efetiva da mesma forma, né? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa trocar essa máscara. Então, se você está usando essa máscara, né, dentro do hospital por um período maior, ficou úmida, descarta essa máscara e coloca uma outra máscara seca. Lembrando que máscaras cirúrgicas são descartáveis e de uso único, devendo ser jogadas no lixo após atendimento do paciente, né? Então, se você atender o paciente, né,
de máscara, depois que você saiu do atendimento dele, o que você vai fazer? Tirou, jogou fora, tá? É o ideal, tirou e joga fora. Em caso de risco de contato com respingos e secreções, deve ser usado óculos de proteção ou protetor de face, né? Capote impermeável se houver risco de contato com secreção em grande quantidade, né? E de luvas de procedimento, tá? Então, geralmente, né, hoje com a Covid, né, a paramentação completa para cuidar de paciente com Covid é o óculos de proteção, o protetor de face, né, o capote, a luva e a máscara, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o que é importante a gente prestar atenção. No caso de precaução por gotícula, né, o profissional de saúde usa uma máscara cirúrgica, né, e o paciente, se ele tivesse transportado do quarto dele para, por exemplo, para a sala de raio-x, vamos supor que esse paciente ele não vai fazer o exame na sala, no leito, né? Ele vai fazer o exame lá na sala de raio-x do hospital, né? Então quem é que vai usar máscara? Vai usar máscara o profissional, os profissionais que estão envolvidos no transporte dele, né? E vai usar máscara o paciente. Por quê? Porque a máscara no paciente é uma barreira de proteção para evitar que as gotículas se espalhem, tá? Então, sempre tem que usar. O paciente, se ele estiver em transporte, se ele tiver que circular pelos corredores do hospital, é obrigatório que ele use máscara, tá? Quando a doença é muito contagiosa, esse transporte ele deve ser evitado ao máximo. Só deve ser feito se for realmente necessário, tá? E se for necessário, esse paciente vai ter que usar máscara cirúrgica durante todo o período que ele estiver fora do quarto dele. O quarto tem que ser um quarto privativo, tá? Se não tiver um quarto privativo, né, no caso dessas doenças, meningite, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, covid, né, o que se faz? Procura-se deixar os pacientes com o mesmo tipo de doença no mesmo ambiente, que aí eles já estão, né, com aquela doença ali, não tem problema de um contaminar o outro, porque todo mundo já está contaminado, né? Se for impossível colocar todo mundo, a pessoa num quarto privado, ela pode ser, né, colocada em ambientes que tem o paciente com a mesma doença que ela, tá? Precaução por aerossóis, tá? Os aerossóis, eles são partículas menores do que as gotículas, capazes de permanecer em suspensão no ar por períodos prolongados, tá? Inclusive existem pesquisas hoje que dizem que, por exemplo, né, no caso da Covid, que é a doença da moda, se o paciente tosse ou espirra num ambiente com temperatura controlada por ar-condicionado, vamos supor que a pessoa tossiu dentro de um shopping, espirrou ali dentro do shopping, ela está com Covid. Como ali não tem circulação de ar, não tem vento, não tem nada, o que acontece? Né? Vai se formar microgotículas, né? E essas partículas vão ficar em suspensão ali naquele local. Então, por várias horas. Então, mesmo que a pessoa já tenha saído, já tenha ido embora, se alguém passar sem máscara e respirar essas gotículas, ela corre o risco de se contaminar. É por isso que a recomendação que tem se dado para a Covid é você permanecer, né, se for em carro, em locais com ventilação, porque a ventilação faz com que esses aerosóis eles se espalhem, né, eles se espalhem e acabam, né, não tendo uma concentração suficiente para contaminar as pessoas, né? Então a contaminação em ambiente fechado ela é muito mais fácil de acontecer do que se você estiver numa área externa. Se você estiver numa área externa ventilada, a chance ela é drasticamente insignificante. Agora, se for num ambiente controlado por ar-condicionado, tudo, a chance de se contaminar é maior. Dentro de elevador, por exemplo. A pessoa tosse, espirra lá dentro do elevador, sai do elevador, mas as partículas ficam suspensas no ar. Eu vejo muita gente que está sozinho no elevador, tira a máscara e fica respirando aquele ar lá dentro do elevador. Elevador é um local também de fácil contaminação, por conta da formação desses aerossóis, tá? Então essas partículas que ficam suspensas no ar por período prolongado, né, elas exigem medidas de proteção diferenciada. No caso de ambiente hospitalar, que é o que a gente está falando aqui,
existem alguns procedimentos que geram esses aerosóis, né? Então, a gente tem aqui, ó, exemplos de doença que são transmitidas por aerosóis: tuberculose, sarampo, varicela, né? A COVID também ela entra nesses aerosóis, dependendo do procedimento que vai ser realizado. Então, se o paciente tiver com tuberculose, gente, nós formos atendê-lo, nós temos que usar uma máscara N95. É de uso obrigatório essa máscara N95. O hospital ele tem que fornecer essa máscara para você, tá? Que é a máscara que protege contra aerosóis. Sarampo, varicela também, tá? Pacientes em precaução por aerossóis devem permanecer em leitos de isolamento respiratórios com filtros HEPA, tá? Então, esses filtros são filtros que vão limpar o ar, retirar do ar esses aerossóis e jogar para fora do ambiente, tá? Devem ficar ligados continuamente e pressão negativa. Quando isso não é possível, uma alternativa é a internação em quartos privativos em que há a possibilidade de manter as janelas abertas. Por quê? Porque precisa haver essa circulação de ar, né? Senão o micro-organismo vai ficar ali em suspensão dentro do quarto do paciente. E se alguém entrar ali sem máscara, vai pegar a doença, mesmo que o paciente não esteja ali mais, tá? Isso acontece, por exemplo, vamos supor, o paciente ele foi fazer um exame. Mesmo ele não estando ali dentro do quarto naquele momento, o vírus, a bactéria, ela está em suspensão no ar. Então, se alguém entrar ali sem máscara, vai se contaminar, tá? Quando isso não é possível, uma alternativa é internação em quartos privativos em que há a possibilidade de manter as janelas abertas, né? Quando não for possível a utilização dos filtros. Em ambos os casos, o objetivo é que a circulação de ar no quarto se dê para o exterior da unidade de saúde. Então, eu vou pegar tudo isso e jogar para fora do hospital, tá? As portas devem permanecer fechadas. Geralmente, existem salas dentro dos hospitais próprias para receber esse tipo de paciente, né? Então, essas salas, elas têm uma antessala. Então, o profissional ele entra na antessala, a porta do quarto está fechada. Então, na antessala ele faz toda a paramentação. Ele faz a paramentação, aí ele entra no quarto do paciente, faz o que ele tem que fazer, sai na antessala, né, fecha a porta do quarto, tira toda a paramentação, depois que ele abre a porta para sair para fora da antessala. Então, as duas portas, a da antessala e a do quarto, nunca devem estar abertas ao mesmo tempo, né? Então, se a porta da antessala estiver aberta, a do quarto tem que estar obrigatoriamente fechada, justamente para não disseminar essa doença, né, esse vírus, essa bactéria, para os corredores do hospital, para outras áreas do hospital e contaminar outras pessoas. Um detalhe importante é que após a saída do paciente do quarto, o filtro deve ficar ligado e os profissionais devem continuar usando máscara N95 para entrar no quarto por um período de tempo que varia conforme a capacidade do filtro. Então, foi o que eu falei, mesmo se o paciente não estiver lá, o vírus e a bactéria ainda está em suspensão no ar, né? Então, tem um período ali de segurança que ainda tem que ficar o filtro ali agindo naquele ambiente para retirar, né, todos esses micro-organismos. Se alguém entrar ali sem máscara, vai se contaminar, tá? Outro diferencial é o uso da máscara. Na precaução por aerosóis, o profissional deve usar máscara tipo N95, tá? Que é a PFF2, pela nomenclatura da Anvisa, né? Quando entrar no quarto do paciente, o mesmo deve ser observado por outros trabalhadores do hospital, como copeiros, técnicos de radiologia e laboratório ou profissionais da limpeza e acompanhantes. Então, quer dizer, qualquer pessoa que entrar no quarto desse paciente é obrigatório o uso de máscara N95. Qualquer um, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, geralmente, copeiro, o pessoal da limpeza, eles já recebem treinamento para isso também. O paciente deve utilizar máscara cirúrgica nas situações em que estiver indicado, não precisando permanecer de máscara dentro do quarto. Então, se ele estiver dentro do quarto, ele não precisa ficar de máscara. Mas se ele for removido dali para circular pelos corredores do hospital, ele vai ter que usar uma máscara, né? Ele vai usar uma máscara para evitar a disseminação do vírus ou da bactéria no ar.
né? Então aqui no caso da precaução para aerosóis, né, vai fazer o mesmo procedimento, vai higienizar a mão antes e depois do contato com o paciente. Nesse caso tem que usar óculos, tem que usar máscara, né, tem que usar avental, tem que usar a paramentação completa. Então o profissional tem que usar a máscara N95, é obrigatório, e o paciente, se ele tiver em transporte, ele vai usar uma máscara cirúrgica, tá? E a porta do quarto tem que ficar sempre fechada, sempre. E a gente sempre coloca a máscara antes de abrir a porta e antes de entrar no quarto, tá? Aqui a gente vai entender um pouquinho como é que funciona, né, a rotina para a realização, por exemplo, de um raio-x no leito. Então, você receber lá o pedido de raio-x no leito, né, chegou no local que você vai fazer o exame, a primeira coisa que você vai fazer é lavar a mão com água e sabão. Tá? Cheguei na UTI, vou fazer raio-x no leito do paciente 3, né, lá do leito 3. O que eu faço? Cheguei com o raio-x, o aparelho de raio-x móvel. Primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar o carrinho estacionado lá em algum local e vou direto para a pia lavar a mão com água e sabão, tá? Depois eu vou colocar a máscara apropriada para o tipo de infecção do paciente, né? Se for uma tuberculose, né? Se for uma covid, se for alguma varíola, né? Alguma doença que é transmitida por aerosóis, o que eu vou fazer? Vou ter que usar uma máscara N95. Se for outro tipo de infecção, eu posso usar uma máscara cirúrgica comum. Então, de acordo com a infecção do paciente, eu vou colocar a máscara adequada. Depois que eu coloquei a máscara, o que eu vou fazer? Higienizar a mão com álcool em gel, 70%. Né? Depois que eu higienizei a mão, eu vou pegar a máquina e transportar até as proximidades do leito do paciente. Repara que eu já estou indo para o leito do paciente de máscara, tá? Cheguei no leito do paciente, vou colocar o avental de chumbo. Gente, 99% dos técnicos não usam avental de chumbo para fazer raio-x no leito, tá? Se eu não usar avental de chumbo para fazer raio-x no leito, né, eu posso usar a distância a meu favor. Então, eu posso usar o afastamento mínimo de 2 metros de distância para disparar o raio-x, tá? Então, também posso usar isso. Se eu não for usar o avental de chumbo, eu posso me afastar 2 metros do leito do paciente para disparar o X, tá? Mas se eu estiver usando o avental de chumbo, quando eu chegar próximo do leito do paciente, eu vou estacionar o carrinho de raio-x e vou colocar o avental de chumbo, né? Por cima do avental de chumbo, eu vou vestir o avental de tecido ou o avental descartável, tá? Então, põe primeiro o avental de chumbo, lembrando que eu já estou de máscara, né? Coloco o avental de chumbo, por cima do avental de chumbo eu coloco o avental de tecido ou o avental descartável, né? O que tiver disponível lá para eu usar lá no leito do paciente, geralmente lá dentro do leito dele já vai ter o avental disponível, então eu vou usar o que vai estar lá, né? Se não tiver lá e ele tiver precaução de contato, eu vou, né, pedir para a enfermagem para te disponibilizar um avental para você fazer o exame. Depois vou calçar 2 luvas, cobrindo os punhos do capote com as luvas, tá? Então eu sempre coloco 2 luvas. Se eu estiver trabalhando, fazendo raio-x no leito, o ideal é que você calce 2 luvas e não uma só, tá? Então você vai colocar 2 luvas, uma por cima da outra. Depois disso, você vai se aproximar do paciente, então você já vai estar de máscara, de capote, né? E vai estar com calçando 2 luvas. A placa de raio-x que você vai usar ali para o paciente, gente, ela vai estar envolvida por um saco plástico, como eu já falei. Você nunca coloca a placa direto em contato com o corpo do paciente, jamais, tá? Quando o raio-x é no leito, a gente sempre protege. O ideal é que seja um saco plástico, tá? Se não tiver um saco plástico disponível, você vai ter que enrolar esse chassi em alguma coisa, ou numa fronha, né? Pede uma fronha para enfermagem, né? Um lençol, alguma coisa. O chassi não pode estar em contato direto com o paciente, com o corpo do paciente, tá? Então você vai posicionar a placa de raio-x, tá? Depois que você posicionou a placa de raio-x, você foi lá e tocou no paciente, correto? Então, o que você vai fazer depois que você posicionar a placa? Você vai retirar a luva externa. Então, uma das luvas você vai tirar. Por quê? Porque ela está contaminada. Você tocou no paciente com ela. Então, ela está contaminada, tá?
Depois que você retirar essa luva contaminada, você vai posicionar o equipamento. Aí você vai colocar o raio, vai lá e vai tocar no equipamento. Porque se você tocar no equipamento com aquela luva que você tocou no paciente, o que está acontecendo com o equipamento? Você está contaminando ele. Entendeu? Por isso que a gente usa 2 pares de luva. Então você posicionou, tocou no paciente, tira aquela luva contaminada, vai ficar com outro par que você calçou por baixo, aí sim você toca no aparelho, aí você vai lá, coloca o regime radiográfico, tudo direitinho. E vai fazer a radiografia, né? Depois que você fez a radiografia, né? Você vai lá e tira a placa do paciente, né? Você vai estar usando a mesma luva, uma luva, né? A luva que você tocou no equipamento, porque seu equipamento já vai estar higienizado, né? Você vai lá, retira a placa de raio-x e vai retirar o invólucro plástico, né? Então, vai tirar o saco plástico e depositar a placa no carrinho para transporte sem tocar na placa com as luvas usadas. Então, você não pode tocar a placa com essas luvas. Então, você vai tirar, né? Fazer a placa escorregar, colocar no carrinho, mas nunca tocar nessa placa com essas luvas, tá? Depois que você tirou a placa ali, você vai retirar as luvas, desprezar na lixeira, né? Vai retirar o avental, né? Depositar no hamper, né? Ou na lixeira, se ele for descartável. O hamper é aquele local onde você coloca roupa suja, tá? Então, se for um avental de tecido que é lavado para utilizar de novo, você pode depositar ele no hamper, ou se for um descartável, você vai jogar na lixeira. E depois que você retirou isso, você vai higienizar a mão. Vai lavar com água e sabão ou vai passar álcool em gel, né? Depois disso tudo, você vai retirar a máscara, se for o caso. E depois disso tudo, você vai ou guardar a máquina, né, o aparelho, ou vai para o próximo paciente, tá? Se você tiver mais de um exame para fazer. Então, observem que tem um passo a passo, né, que é... Aqui eu coloquei mais o básico, tá, gente? Pode ser que, dependendo do local que você vai trabalhar, tenha pequenas diferenças em relação a essa rotina que eu coloquei de precaução para a realização da radiografia no leito. Pode ser que tenha diferença. Mas, geralmente, é basicamente isso aqui que é a rotina para você fazer um raio-x no leito, tá? A higienização da máquina deve ser realizada se houver algum contato com o paciente ou secreção ao final de cada uso, né, quando terminarem as radiografias realizadas naquele momento, né? Então, se você por acaso tocou no paciente, tocou no equipamento, você vai ter que limpar o equipamento. Ou se é um paciente, né, que tem secreção, né, que tenha tido qualquer risco de qualquer secreção ter contato com o equipamento, né, o paciente tossiu, espirrou no equipamento, né, ou você esqueceu e tocou no equipamento com a luva contaminada depois de ter tocado no paciente, então é obrigatório você higienizar o equipamento, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai desconectar o aparelho móvel da tomada, vai lavar as mãos, vai passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro. Se houverem sujidades visíveis, sangue, qualquer tipo de secreção no aparelho, então você vai passar, né, um pano limpo umedecido com água e detergente, se tiver sujidade visível, né? Se não tiver, você vai passar um pano umedecido com Incidim, né, ou uma preparação alcoólica ou algum desinfetante de uso hospitalar, tá? Tem vários tipos, né, que se utiliza para fazer essa higienização. E aí você vai passar esse pano umedecido nessa preparação, né, própria para desinfetante, que é um desinfetante hospitalar. Você vai passar em todo o aparelho, inclusive no fio, tá? Inclusive no fio. Lembre-se sempre que a parte mais contaminada do aparelho é o fio, porque ele fica no chão, arrasta no chão, a gente pisa em cima, ele está no chão do CTI, então ele está extremamente contaminado, tá? Depois que eu fizer a higienização, eu vou guardar o equipamento conforme a rotina do setor. E depois eu vou lavar as mãos, né? Posso lavar a mão com água e sabão ou posso passar, se for, né, apropriado para esse uso, eu posso passar essa solução, né? No caso do Incidim, você pode passar, que é uma solução de glucoprotamina, né, que é um desinfetante hospitalar, você pode passar na mão,
né? Mas eu recomendo sempre lavar as mãos, tá? Se você, por exemplo, for álcool, também pode passar para preparação alcoólica. Mas eu sempre recomendo o seguinte: depois que você fez esse tipo de limpeza, né, vai lá e lava as mãos. E o ideal é que você faça essa limpeza usando luva, tá, gente? Lava a mão, coloca a luva, aí que você vai passar, né, o detergente com água, tudo. Coloca uma luva para fazer isso. Não vai fazer com as mãos nuas, não, tá? Então, ó, basicamente, né, o procedimento que a gente utiliza, né, para fazer esse tipo de exame, né, seriam esses. Eu vou deixar para vocês lá no final do Classroom os vídeos demonstrando como é que faz a higienização correta das mãos e como é que faz a paramentação, tá? Inclusive como é que tira as luvas. Nos vídeos não está mostrando, aqui nessa imagem vocês percebam, a gente nunca toca a parte externa da luva para retirar, a gente sempre toca a luva por dentro, tá vendo? Olha aqui, ó, sempre por dentro, eu toco por dentro e puxo. Por isso que a gente tem que sempre colocar a luva por cima das mangas do avental que a gente está usando, por cima das mangas do capote. Porque quando você tocar com essa luva aqui que está contaminada, você vai tocar a manga do capote, não vai tocar a sua pele. Nunca deixar a pele exposta, a pele tem que estar sempre totalmente coberta pela luva e pela manga do capote, tá? Esses cuidados evitam que nós nos contaminemos com vírus, com bactéria, com doença. Tá? Nós temos que ter esses cuidados de higiene, né, justamente para evitar a contaminação. Geralmente, quando a gente começa um trabalho no setor, né, o próprio local já tem uma rotina de como é que é feita toda essa paramentação, tudo. Então, no estágio, vocês vão ter a oportunidade de aprender isso também na prática. Como é que coloca, como é que tira, tudo direitinho, tá? Se a gente estivesse tendo uma aula presencial, eu ia levar para demonstrar para vocês como é que coloca, né? Mas o vídeo ele é bem elucidativo, ele é bem fácil de entender, né? Como é que tira, como é que coloca. E quando vocês estiverem no estágio também, o técnico vai ensinar vocês a fazerem isso, tá? Então, qualquer dúvida, gente, é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês.